Senhor, Tu és maravilhoso. Não temos palavras para render graças ao Teu santo nome. Tu és o Deus que dá a vida, e nós Te agradecemos por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Nos alegramos, Pai. Ó Senhor, estamos reunidos na Tua casa de oração. Estivemos aprendendo a Tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Que a ministração dessa palavra não seja do homem, mas Tua, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quero fazer a leitura a partir do versículo 12. Amém? Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua bondade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri e trabalhei. Amém? Meus amados irmãos, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós estamos chegando ao final do ano, o último domingo do ano. E o Senhor tem demonstrado o seu cuidado, a sua provisão, a sua fidelidade. Ele tem verdadeiramente cuidado de nós. E Ele continuará cuidando. Então, diante do Deus que nós servimos, da sua presença, do seu agir, mas acima de tudo, por tudo que Ele é, nós não somente nos prostramos diante dEle, não é no sentido físico somente, mas principalmente aqui no coração, no sentido espiritual. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando que reconhecemos que Ele é Deus, que dependemos dEle, que estamos disponíveis para o seu agir e que verdadeiramente queremos viver conforme os seus propósitos. Nós temos falado sobre isso todos os dias. E essa breve meditação que o Senhor nos traz nessa manhã, Ele nos mostra que a carta aos Filipenses, ela está centrada em Jesus Cristo. Então, para o apóstolo Paulo, Cristo era mais do que um exemplo, era a sua própria vida. E para nós, o Senhor está da mesma maneira disponível, para que façamos dele a nossa própria vida. E a presença do Espírito Santo na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, tem como propósito maior nos consolar, confortar, convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos conduzir na verdade, nos fazer lembrar dos ensinamentos de Cristo e anunciar as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo em tudo glorifica a Cristo. E como é que Ele nos anuncia as coisas que hão de vir? Através da sua palavra. Nos traz a revelação da sua palavra. Deus pode usar alguém para falar conosco? Sim.
Deus usa isso, faz isso? Sim, faz. Mas aquilo que não erra, a palavra que não erra, é a palavra dele. Amém? Agora, eu pergunto para mim, como sempre, aquelas perguntas que eu faço. É como planejamos viver durante o próximo ano? Como está o nosso coração? A resposta ela pode ser, ela é óbvia. Para aqueles que estão em Cristo, olha, pastor, eu quero viver servindo ao Senhor. Quero viver fazendo a vontade dEle. Quero viver na presença dEle. Desfrutando da sua presença, recebendo as suas promessas. O coração, ora, o coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Então nós temos que estar em todo tempo conferindo aquilo que está sendo guardado no nosso coração com o nosso GPS espiritual, que é a Bíblia Sagrada. O coração e o espírito, irmãos, eles representam o mais íntimo do nosso ser. O mais íntimo do nosso ser. E é justamente no coração, no nosso espírito, não é? Onde se originam todas as nossas ações. Então, se nós estamos em Cristo, se dependemos dEle, se o louvamos e o adoramos, se o glorificamos, se o reconhecemos como o nosso Senhor e o nosso Salvador, como o nosso Deus, então nós precisamos realmente fazer com que as nossas palavras e as nossas ações estejam em sintonia com aquilo que Ele nos ensina. Então, no nosso espírito, no nosso coração, então nessa parte da nossa natureza, é onde Deus realiza a sua obra de renovação. Amém? Vocês estão acordados, podem dizer glória a Jesus? Então, diante dessa verdade, toda e qualquer mudança exterior não vai prevalecer, não vai perdurar. Porque nós podemos falar uma coisa, apresentar uma coisa durante algum tempo, mas não permanentemente. A mudança exterior, ela não pode alcançar a restauração permanente do ser humano. Aí eu lembro do que o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Você conhece o coração mais íntimo do nosso ser, não é? O novo coração e o espírito renovado, eles substituem a velha natureza. Aquele coração de pedra é substituído por um coração de carne, um coração sensível à palavra de Deus, não é? Então, o novo coração, ele é sensível ao Espírito Santo de Deus, porque o nosso Deus, ele é trino e uno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus atuando como Pai, atuando como Filho e atuando como Espírito Santo. Então, aquele que nos amou primeiro, continua nos amando. Ele não diminuiu o seu amor, não diminuiu a sua determinação em nos abençoar. E somente Ele tem todo o poder. Não precisa você abrir, mas está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 2. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo. Aleluia. Olha só. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo. Amém? Medo diante das adversidades, das provações, da incerteza do amanhã. O que é que nós temos, irmãos? Nós temos só esse momento. Agora. Quando eu digo agora, ele já passou, já é outro momento. Momento.
eu não sei como é que se faz hoje, mas quando iam fazer, hoje com a tecnologia é diferente, mas quando iam fazer um desenho animado, o cara tinha que fazer quadro por quadro. Então, se o desenho ia levantar a mão, ele tinha que fazer quadro por quadro até chegar aqui. Assim é o momento que nós temos. É como se fosse quadro por quadro, momento por momento. E a decisão de como estaremos vivendo cada momento é nossa. Irmãos, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós saímos debaixo da sombra protetora do Senhor, nós erramos. E a sombra protetora do Senhor não é um guarda-chuva. O guarda-chuva, uma sombrinha, a gente arma e vai por onde a gente quer. A sombra protetora, o que é o significado dela hoje no período da graça? É que nós vamos andar de acordo com a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Os princípios que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Agora vejam, isso aqui foi escrito, o Senhor falou através do profeta Isaías há muitos e muitos anos atrás. E o que é que nós observamos? Que o medo tem sido o mal contemporâneo. Quantas pessoas com medo? Mas em Cristo Jesus as coisas começam a mudar na nossa vida. Em Cristo nós estamos certos de que o Senhor tem o melhor para nos dar. Em Cristo nós somos ensinados, nós somos orientados pela palavra e pelo Espírito de Deus que opera em nós, para que possamos viver a cada momento sob a perspectiva da eternidade. Então eu acho isso tremendo, maravilhoso, porque nós temos que pensar também na palavra. Nós temos que determinar na nossa mente o que nós vamos fazer, como nós vamos viver, mas antes passa pelo nosso coração, passa pelo nosso espírito. E aí quando nós determinamos, o que é que tem que acontecer? O Espírito, né? O Espírito de Deus vai nos orientar e vai nos mostrar como devemos viver. A nossa mente, ela não vai seguir a vontade da carne, porque nós temos que ter o domínio sobre ela. O que é que acontece? A tentação vem, a gente não pode evitar que ela venha, mas a gente pode evitar que ela se transforme em pecado. Como? Não alimentando a tentação. E lá em Tiago está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vivemos um novo tempo. E como discípulos de Cristo, nós precisamos testemunhar do seu amor e da sua fidelidade. Aí vem à minha mente o texto de Malaquias 3,18. Então verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Amém? E qual é a diferença? Em palavras e atitudes. Tem certas coisas que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque às vezes a gente se envolve demais, além da conta. Vê tanta coisa que está acontecendo aí fora, aí quer se revoltar. O meu Face está temporariamente fora do ar. Eu acho que já tem mais de 15 dias. Aí eu tenho dito para os irmãos: se vocês querem alguma coisa, falar alguma coisa urgente comigo, não mande o WhatsApp, porque eu não tenho condições, né? Você abre o WhatsApp e tem lá 200 e tantas, 300 e tantas mensagens. É verdade que muita coisa são coisas de grupo, né? Mas eu tenho que olhar cada uma, porque ali no meio pode ter alguma coisa que eu preciso responder, e acontece isso. Só que como eu não dou conta, às vezes vou ver 2, 3, 4 dias lá na frente. Então, irmãos, nós temos que observar as coisas para que o nosso envolvimento maior seja no nosso crescimento espiritual. Não podemos esquecer que nós temos também a parte material, a parte física.
Nós não vamos deixar somente, porque eu sou só espírito. Não, nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Então a obra de regeneração na vida de um pecador, todos nós somos pecadores, só é alcançada, veja só, a obra de regeneração só é alcançada mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? É por isso que nós precisamos deixar que Ele esteja agindo na nossa vida, e nós precisamos também estar aceitando o seu agir. Quantas vezes nós planejamos? Planejamos detalhadamente, planejamos coisas que serão para o nosso bem, mas aí as coisas não acontecem. E a primeira indagação é: o que foi que aconteceu? Deus me orientou? Deus estava comigo? Não, Ele não estava não, Ele está. Aleluia. Mas a vontade dEle é soberana. Nós podemos, Ele nos deu autoridade para que a gente repreenda as enfermidades, demônios. Claro que o Senhor quer que uma pessoa seja liberta. Não precisa perguntar: Senhor, da tua vontade? Não é. Mas nós não conseguimos nem sempre entender o agir de Deus. Então, essa obra de regeneração, irmãos, ela só ocorre mediante o poder do Espírito Santo. E o que significa isso? É um andar contínuo em santificação, na presença do Senhor, que só é possível por meio do Espírito Santo. Amém? Lembrando que santificação significa rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal, como bom, mas que é contrário aos princípios do nosso Deus eterno. Lá em Ezequiel, Deus faz uma promessa tremenda, não é? Deus promete que derramaria do seu espírito em seu povo. Ele declarou: também porei o meu espírito dentro de vós. Era uma promessa que seria concretizada com a vinda do Messias. E o Messias é Jesus Cristo. O Messias já veio, aleluia, já entregou a si mesmo em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso, com as chaves da morte e do inferno, e agora sentado à direita de Deus o Pai. A Bíblia diz que Ele faz o quê? Ele intercede por nós. É uma intercessão contínua, amém? E a evidência externa da obra interna do Espírito Santo é uma mudança no rumo da nossa vida. Amém? Por quê? Porque antes a gente andava segundo o que a gente pensava, segundo o que a gente achava, segundo o que a gente queria. Mas agora a gente vai andar, não é? Em obediência à palavra de Deus. E andar em obediência significa estar em submissão, estar determinado a cumprir a palavra, não é? Como nós andávamos antes, andávamos por um caminho ou por uma trilha que nos afastava cada vez mais de Deus. É isso que acontece. Mas o milagre da regeneração nos dá o quê? Nos dá uma nova direção à nossa vida. E essa nova direção significa novos propósitos, novos princípios. Propósitos são o quê? Determinações, são objetivos. É o que fazemos para que os princípios de Deus sejam guardados onde? Aqui dentro, no nosso coração, no nosso espírito, em nossa natureza. Foi o que o Senhor prometeu. Deus prometeu restauração de tudo o que o povo perdeu por causa do pecado. Irmãos, nós sabemos que a salvação é obra exclusiva de Deus, operada por Jesus Cristo. Olha só, Deus Pai e Deus Filho agindo na nossa vida, e o Espírito Santo trabalhando em nosso ser. Então, irmãos, a graça de Deus,
é a razão para vivermos em santidade. Hoje, amanhã, no ano que vem, no outro, e até o Senhor, a trombeta tocar, ou Ele nos chamar. Amém? Eu sempre digo que eu quero ser chamado, quero ser arrebatado, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Mas, se for chamado antes, foi chamado. A mesma coisa é com você. Mas nós temos algo para fazer aqui. É por isso que o Senhor está nos dando vida. O Senhor nos concede vida para isso. Irmãos, nós aprendemos que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Ser salvo e batizado no Espírito Santo é apenas o princípio da vida cristã. E o que é que o Senhor espera? O Senhor espera um desenvolvimento espiritual na vida dos seus filhos. Agora, observe que esse desenvolvimento espiritual é uma obra que nunca termina. Ele não acontece instantaneamente, mas progride dia após dia. Por isso nós precisamos dedicar mais tempo à oração e ao estudo bíblico. Amém? Eu me lembro de uma determinada pessoa que disse o seguinte, um pastor. Ele disse, eu levo todo dia, eu não me lembro, 2 horas, só para orar. Graças a Deus que ele pode orar 2 horas. Irmãos, não é o tempo, mas é como nós buscamos e clamamos ao Senhor. Você pode orar 2 horas? Ore 2 horas. Pode orar mais? Ore mais. Amém? Agora, isso jamais acontecerá. Esse desenvolvimento jamais acontecerá. Jamais cresceremos. Sabe o quê? Se não tivermos uma vida devocional. O que significa isso? Pega um texto. Tem devocionais aí na secretaria, foi adquirido alguns devocionais, né? Porque você pega o texto e aquilo vai nos ensinar, vai haver um comentário pequeno. Se você não tem tempo, não pode, então aquele ali é pequeno, mas é algo que você está aprendendo. Não iremos progredir também se não mantivermos comunhão uns com os outros. Aleluia. Como é que a gente vai crescer espiritualmente? Aquele mundo ali não, esse lugar não dá para sentar não. Olha quem está perto dele. Não, esse outro não, olha quem está perto dele. Disse isso comigo, passou por mim e não falou. Aí o coração, o que eu tenho falado para os irmãos, o que é que nós temos guardado no coração? Faz uma limpeza, não é com uma vassoura não, pega aquele aspirador bem possante, sai tirando tudo, aquele pozinho fino que fica lá no canto, vai acumulando, quando a gente menos espera, e aí? Se a trombeta tocar? Agora, não busque a perfeição absoluta, porque nós não teremos. É por isso que a obra da regeneração, ela é contínua. A obra da santificação é contínua, ela deve ser contínua e crescente. Porque na hora que a gente tiver zerado, não tem nada, pode beliscar que você vai estar no céu. Amém? Somente a obra milagrosa do Espírito Santo, através da regeneração, é capaz de dar vida ao pecador. É por isso que nós temos vida. Jesus Cristo, Ele é o quê? Ele é a vida. Então, Jesus Cristo é a demonstração prática e real de que podemos vencer a tentação, resistir ao diabo e viver em obediência e submissão ao Pai Eterno. Amém? Aí eu gosto de pensar o seguinte: o Senhor não vai exigir de mim ou de você, de ninguém, alguma coisa que a gente não possa fazer. Ah, você quer trabalhar para o Senhor? É bênção.
Pastor, sabe por que eu não quero trabalhar para o Senhor? Porque eu sei que se eu for trabalhar para o Senhor, eu já enfrento tantas batalhas, que aí as batalhas vão aumentar, e não dá para mim não esse negócio. Não é assim que funciona. Realmente, são muitas as batalhas, mas a presença do Senhor faz a diferença. Irmãos, olha, eu não vou citar assim o nome, mas um exército, para ser vitorioso, ele tem que treinar. Aí a gente vê aquelas equipes de polícia, que os resgates que eles fazem, né? Vão entrar, o cara vai entrar numa favela, ele treina aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não pode parar. A nossa vida é assim, a gente tem que estar na presença do Senhor todo dia, todo dia, todo dia, todo instante, todo momento. Amém? Porque diante das lutas e aflições, nós não estaremos sozinhos. Porque se a gente estiver sozinho, como é que vai ser? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Deus, o Filho, assentado à direita de Deus, o Pai, intercede por nós. E a batalha ainda é grande. Você imagina se ele não estivesse intercedendo? Então o Senhor não vai dar para ninguém, não vai permitir. Não é? Eu me lembro do Salmo 103, onde ele diz assim, o Senhor diz assim, eu lembro da sua estrutura. Eu me lembro da sua estrutura. Eu lembro que você é pó. Ele está dizendo assim, eu lembro até onde você pode ir, até quanto você pode aguentar. Eu lembro que você é fraco. Aí o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, aqui estou forte. Por quê? Porque buscava mais ao Senhor, mais na presença do Senhor. Amém? Agora, em Cristo nós somos fortalecidos, sustentados, renovados, salvos, curados, libertos, capacitados e tudo mais que precisar. Para quê? Para que vivamos sempre em novidade de vida. Irmãos, por que a palavra é sempre novidade? Porque o Espírito Santo vivifica essa palavra. Porque a gente lê um texto, está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A letra é aquilo, mas o Espírito Santo fala com a gente. Está passando por luta, olha, está escrito lá na palavra, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Numa versão mais atualizada diz, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. O que é esse de nada sentirei falta? Ou nada nos faltará, me faltará? É que aquilo que vem a faltar não irá influenciar de maneira tal que impeça o agir de Deus, que impeça a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Por quê? Porque a presença dele faz a diferença. Então quando ele mostra determinadas áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, transformadas, nós temos então que dar lugar para o agir do Espírito de Deus. Se eu sei que o meu problema é aqui, nesse quadrado, não vou passar por ele, vou dar a volta. Assim é na vida cristã. E em Cristo jamais seremos abençoados, seremos abandonados por Deus. Em Cristo nós enfrentaremos todas as adversidades. Fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Não é dar glória pela adversidade. É dar glória porque, apesar da adversidade, diante da adversidade, o Senhor permanece conosco. Amém? Outra coisa, irmãos. Em Cristo não há problema que não possa ser resolvido. O homem diz, o médico diz, mas o que é que a gente tem que fazer? Se o médico passou isso aqui, eu vou cumprir a receita. Ele passou esse medicamento, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Tá, eu também creio. Mas se o Senhor não quisesse que tomasse medicamento, não teria o médico, nem teria o medicamento. Ele pode curar sem medicamento? Pode. Eu fiz um tratamento durante mais de 5 anos mais ou menos, com o medicamento. Depois o médico disse, não dá mais não para dar esse medicamento para você. Você se conforme, não venha mais gastar seu dinheiro aqui em São Paulo, vá a Recife, né?
vá a Recife. Ele só faltou dizer assim: eu vou indicar alguém em Recife. Ele disse: você vai ter que se conformar. Infelizmente não funcionou. Aí o senhor fez o quê? O senhor disse: a última palavra não é dele, é minha. Aí quando isso aconteceu, eu estava com 33 anos. Estou com 64, aleluia. E as minhas mãos são normais. Eu posso levantar as mãos, usar a camisa sem botão. Como é que chama essa camisa aí, né? Polo, né? Esse negócio. Antigamente não podia. Não levantava as mãos, como é que eu podia? Então é assim que o Senhor faz. Agora, ele operou em mim. Eu me lembro que quando meu pai estava enfermo, eu orei por uma pessoa, a pessoa foi curada e tinha o mesmo problema do meu pai. E meu pai orava todo dia e o Senhor não curou. Você vai perguntar, mas por que isso? E eu sei. Eu sei que Deus não perdeu o seu poder. Eu sei que Deus não perdeu o seu poder. Eu sei que eu continuo crendo nele. Eu sei que eu continuo dependendo cada vez mais dele. Aleluia. Eu sei que eu tenho que glorificar cada dia mais e mais a ele. Nós somos espírito, alma e corpo. A gente cuida do espírito e cuida do corpo. E quantas vezes esquece de cuidar da alma? As emoções, gente. Ó, muita coisa aqui dentro. Muita coisa aqui dentro. Aleluia. Deus é bom demais. Então, em Cristo jamais desistiremos. Eu vou desistir, pastor. Quero mais. E coisa. Quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais problema aparece. Calma, meu irmão. Tudo vai passar. Vai passar. Tudo vai passar. Agora a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Em Cristo nós temos paz. Por quê? Porque Ele é a nossa paz. Deixa eu começar a concluir. Então o que é que o Senhor nos ensina? O que é que eu posso dizer para você, meu irmão? Ovelha do Senhor. Aleluia. Né? O Senhor fala que nós somos ovelhas, né? Aí alguém diz assim: o pastor é só uma ovelha guia. É isso mesmo. Mas continua sendo ovelha. É por isso que o Senhor dá algumas coisas para a gente, para o pastor, que as pessoas não conseguem entender. Aí diz assim: esse cara, eu não sou menos inteligente do que ele. Ele está falando esse negócio e eu não vejo lógica nenhuma nisso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a vida por fé não está ligada com a lógica humana. A vida por fé é totalmente diferente. Se não fosse para ter um pastor, então não teria. Aí o que acontece? Não, o cara aceita tudo o que o pastor diz, mas isso aqui que ele falou, não. Aí lá na frente vai e acontece, como o pastor falou. A honra e a glória é do pastor? Não, irmão, a honra e a glória é do Senhor. Não tem honra e glória para homem nenhum. A glória é do Senhor e Ele não divide a sua glória com ninguém, amém? Max Lucado, ele nos diz o seguinte: você não pode viver o amanhã hoje. Você não pode gastar o dinheiro de amanhã, celebrar as conquistas de amanhã, nem resolver os problemas de amanhã. Você só tem o hoje, que eu falei, né? A gente só domina esse momento. Aí o que é que ele diz? Viva nele. Você tem de estar presente para ganhar. Amém? Então o que é que ele está dizendo mais? Não sobrecarregue, Max Lucado continua dizendo, não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem, nem o estrague com os problemas de amanhã. Entendeu? Preencha seu dia com Deus. Aí ele diz: dê uma chance
ao dia. O que é que ele está dizendo? Ô Múcio, ô João, ô Washington, dê uma chance a esse dia que eu estou lhe dando, aleluia. Aí você encontra o quê? O cara sofrendo, porque ontem eu fiz isso, eu pequei, eu errei, tal, antigamente, e eu pede perdão ao Senhor, se arrepende, pede perdão ao Senhor, o Senhor faz o quê? Ele perdoa. Ele diz, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Ih, rapaz, agora está difícil. Vamos ter que trabalhar nisso. Acontece, irmão. E não acontece com gente que está lá fora, não. É gente que está dentro da igreja. Olha, amanhã tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Peraí, vai resolver? Não. Se você chorar, vai resolver? Não. Se você gritar, vai resolver? Não. Se você se descabelar, vai resolver? Não. Então coloca nas mãos do Senhor e espera. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não fica ansioso, a gente fica, mas tem que ter um limite. Essa ansiedade tem que ter um limite. Amém? É isso aqui o que Max Lucado está nos dizendo, com base bíblica. Nós temos que viver hoje. O que é que Jesus diz lá em Mateus? Basta a cada dia o seu mal. Como é que vai ser 2020? Vai ser bênção do céu. Aí alguém me disse assim, olha pastor, mais de uma pessoa, estou louco, termine logo 2019. Porque 2019 foi ruim. Gente, 2019 é vamos dizer assim, é uma coisa que marcada pelo homem. Mas hoje é hoje, amanhã é amanhã. Se não tivesse isso 2020, todo dia seria o mesmo ano. Não tem que temer o amanhã. O Senhor está no controle. E o Senhor é fiel. Então, nós não devemos nos esquecer de que o poder curador do Espírito Santo é uma das grandes bênçãos de uma vida consagrada. Amém? Isso não significa que Deus não haja na vida do ímpio. Age. Cura o ímpio? Cura. O que é que o Senhor diz lá em Isaías 45:5? Ele diz, eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus. Eu te fortaleço, ainda que você não me reconheça como Deus. Ele está falando para quem? Para o cara que está lá fora, que ainda não teve uma experiência com Cristo. E ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer assim, olha Senhor, eu nunca ouvi falar de Cristo. No mundo civilizado, você chega, a gente vê as fotos, eu nunca fui, mas você vê as fotos, vê os filmes, você vê lá na Amazônia, o cara não tem nada, está lá uma coisa, mas tem uma antena parabólica. E ele faz o quê? Ele está recebendo a palavra. Então, irmãos, o azeite do Espírito Santo, ele faz o quê? Ele traz consolo interior. Quando nos ensina que a palavra, ela enche, ela transborda o nosso ser na presença do Senhor. Então nós precisamos tomar posse disso. E o Espírito Santo concede-nos em pouco tempo a cura que precisamos. Pode ser uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Então creia. E enquanto eu espero, pastor, eu faço o quê? Eu choro? Não. Louve e adore ao Senhor. Está esperando? Estou louvando e adorando ao Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor pode. A tua palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas isso não tira a soberania de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então não tenha nenhuma dúvida. Deus age em seu favor, em nosso favor. E Ele vai continuar agindo, independentemente do dia, da hora ou do ano. Ele sempre continuará sendo Deus. Amém? Então anime-se. Levante a cabeça.
Vamos em frente. Vamos em frente. As lutas vão passar. As aflições vão passar. Se Deus está nos dando vida, Ele está nos concedendo vida, é porque Ele quer que a gente aproveite essa vida. E como é que nós vamos aproveitar essa vida? Na presença dEle, glorificando, exaltando ao seu santo e excelso nome. Me veio uma coisa aqui, estou encerrando. Pais, pai, mãe, ensine ao filho. Quando estou falando filho, estou falando filho e filha. Ensine ao filho, oriente com ele no caminho em que deve andar. Agora, não exija deles aquilo que você não pode fazer. Amém? Seja compreensivo. Ore. Peça ao Senhor, Senhor, muda aqui dentro, Senhor. O que tem que mudar, muda, Senhor. O que tem de tirar, tira, Senhor. E o que tem de colocar, coloca, Senhor. E fique tranquilo, Ele vai fazer. Não desista, né? Não desista, não desanime, creia somente. Amém? Feche seus olhos onde você está. Apresente a sua vida. Apresente a sua vida diante do Senhor. Não importam as lutas e as aflições. Deus é maior do que todos eles, do que todas elas. Ó Pai, nós não temos o que dizer, não temos como falar, mas nós te damos graças. Nós reconhecemos que nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado.